Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tardeado desse 26/7/2025. Já estamos finalizando o mês de julho, já estamos na nossa segunda entrevista de hoje. Estamos recebendo agora o nutricionista doutor Teodoro Bernardes. Tudo bem, doutor? Prazer. Se vier apresentando um pouco da trajetória desse grupo, já voltamos na nossa entrevista. O Dr. Teodoro Bernardes vai tratar sobre terapias modernas na ortopedia, a evolução dos tratamentos de ortopedia na atualidade. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, membro da Sociedade Latino-Americana de Dor, membro da Associação Brasileira de Pesquisa em Medicina Regenerativa, membro da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor e membro da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual. Muitíssimo obrigado, é um prazer receber e compartilhar conosco essa informação. O que caracteriza essas terapias dentro da ortopedia de forma mais avançada? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, participar aqui do programa Tardear, e levar esse tipo de informação que muita gente ainda desconhece, tanto da população em geral, como até mesmo população médica também, ainda é um pouco desconhecida, né? Então, é um prazer estar aqui e a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse tema. Então, assim, desses tratamentos modernos para dentro da ortopedia, a ortopedia foi uma das áreas da medicina. A medicina como um todo evoluiu nos últimos anos, mas a ortopedia foi das que mais evoluiu, né? Então, hoje em dia, por exemplo, na parte cirúrgica, evoluiu bastante. Cada vez mais as cirurgias estão com os cortes menores, implantes que a gente chama de minimamente invasivos, cirurgias robóticas, cirurgias por vídeo. E dentro da área de tratamento de dor, hoje em dia a gente pode usar tecnologias para tratamento de dor, como o campo magnético de alta intensidade, a fotobiomodulação, temos a terapia por ondas de choque, temos os procedimentos minimamente invasivos que podem ser guiados por ultrassom ou por raio-x, em que consiste basicamente colocar um remédio em cima do ponto da dor do paciente. E temos também os ortobiológicos, né, da medicina regenerativa, em que consiste em tirar sangue do próprio paciente e injetar nele para estimular a cicatrização dessas lesões. Então, muito foi feito nesse sistema. E quais são os principais benefícios com esses novos tratamentos? E assim, dentro da ortopedia, antes, né, diferenciando um pouco do tratamento mais convencional, antes era basicamente remédio, quem não melhorou com remédio, fisioterapia, quem não melhorou com fisioterapia, cirurgia. Só porque existia um gap entre aquele paciente que não estava no ponto ainda de operar, mas também não estava tendo mais resultado com remédio e com fisioterapia. Também tinha aquele paciente que até teria que operar, porém ele tinha alguma comorbidade, alguma doença que, né, impedia que ele precisasse operar. E também pacientes que necessitam de uma evolução mais rápida do tratamento. Um atleta, um profissional autônomo que depende dele para poder ter sua renda. Então, com isso, desses novos tratamentos que visam principalmente acelerar essa cicatrização e aliviar a dor do paciente. Então, vem principalmente para esse perfil de paciente, esses novos tratamentos. Então, a cirurgia ela pode ser evitada, porque de muitas vezes a pessoa faz uma cirurgia, ela pode ser mal sucedida, o famoso preguiça do joelho, do qual o doutor tem larga experiência, que muita gente sofre muito, né? Que muitas vezes o cara vai para cadeira de roda, ele vai reabilitar. Isso, assim, é, inclusive as abordagens ortopédicas em geral, estão tendendo a diminuir cada vez mais. Claro, tem fatos que realmente tem casos que vai ter que operar, por exemplo, um paciente que tem uma fratura no osso. Esse paciente, ele, né, se for uma fratura cirúrgica, não tem como escapar da cirurgia. Mas, por exemplo, aquele paciente que tem uma artrose regular, não, que não tem uma deformidade, esse paciente, ele normalmente ele tem um benefício muito bom com esse tipo de tratamento, de modo a adiar a cirurgia ou até mesmo evitar. Então, é, é o tipo que a gente tem que olhar bastante, né? Quem vai se enquadrar bem nesse tipo de tratamento. Existem alguns estudos já desses tratamentos, por exemplo, para lesão de menisco. Mas, por exemplo, se for
um paciente às vezes mais jovem, talvez seja melhor muitas vezes realmente operar. Já se for um paciente que já tem uma artrose de joelho, muitas vezes essa cirurgia às vezes faz até piorar realmente o problema dele. Então, essa nova medicina ela vem para justamente tratar, por exemplo, um paciente com artrose já, que já tem uma lesão, mas não está, por exemplo, ainda no ponto de colocar uma prótese de joelho, por exemplo. E a artroscopia, no caso, talvez não vai ter muito resultado nele. Então, fica um exemplo bem clássico de quando usar ela. Chegou para nós aqui, que nem está na nossa fronteira, a gente segue nosso seguidor, a gente andou vasculhando as redes sociais e ficamos encantados de ver de trazer a parte emocional, alimentação e essa qualidade de vida dentro da ortopedia. Assim, a forma que você aborda é incrível. Assim, é possível ter qualidade de vida seguindo esses princípios? Exatamente, assim, principalmente para fazer o que a gente chama dessa é, é, por exemplo, ortobiológicos, essas novos tratamentos, o metabolismo do paciente tem que estar muito bom, né? Não adianta a gente, por exemplo, plantar em um terreno que não está ruim, em um terreno que está ruim, né? Então a gente tem que deixar o terreno ajustado para poder receber esses tratamentos. Então, por exemplo, se o paciente tiver alimentação, interfere demais no metabolismo. Então, a gente tem que ajeitar essa alimentação desse paciente. Se o paciente for muito ansioso, a gente tem que trabalhar bem essa questão da ansiedade. Se o paciente dorme mal, a gente tem que trabalhar essa questão do sono dele. Se ele não faz exercício físico, a gente tem que trabalhar também tudo isso para a gente poder ter resultado, né? Então, eu costumo dizer que não, esse tipo de tratamento, eu tenho minha parte, mas o paciente tem a parte dele também, né? Não adianta a gente querer fazer só a minha parte sem ele estar fazendo a dele, que a chance diminui bastante de dar certo. E, tipo assim, o sobrepeso também ele se encarrega, né? De romper Com, o tendão, o joelho, e tudo. com certeza, assim, com relação à alimentação, eu costumo dizer o seguinte, né? Digamos que eu tenho uma inflamação desse tamanho aqui, do tamanho dessa unha. Se eu como pão, bolo frito, biscoito, farinha, farofa, salsicha, linguiça, rapadura, bebida alcoólica, tudo isso vai provocar uma inflamação maior. Se eu tenho uma gordura, principalmente abdominal, ele funciona como se fosse uma glândula que vai produzir e liberar substâncias inflamatórias no nosso corpo. Então, aquela inflamação que estava desse tamanho vai ser desse. Se eu tenho um paciente que é muito ansioso, muito nervoso, ele gera uma liberação que a gente chama de cortisol, que é o hormônio do estresse, junto com adrenalina, né? E catecolaminas em geral. E aí ele provoca um estado hiperglicêmico, que a gente chama, que provoca uma resistência insulínica a isso e termina que tudo isso, essa série de reações, elas vão inflamar mais a gente. Então a inflamação fica desse tamanho. Um paciente que é ansioso, ele normalmente não tem um sono de qualidade. Não estou falando em termos de horas de sono, estou falando em qualidade de sono. Normalmente ele não dorme bem. E é de noite que o nosso corpo regenera, cicatriza. Eu costumo dizer que é de noite que o caminhão do lixo passa pegando tudo que não presta, né, gente? Só porque ele só passa se for um sono profundo. Então, quem não dorme bem vai inflamar mais ainda. Aí, se, por exemplo, um paciente fuma, inflama mais ainda. Se ele não faz exercício físico, inflama mais ainda. Então não adianta eu passar um remédio para tratar essa inflamaçãozinha aqui, que talvez nem fosse doer se os outros fatores estivessem ajustados. Não adianta eu passar um remédio, jogar uma água nesse incêndio e o paciente jogar a gasolina, né? Então vai voltar a inflamar tudo de novo. Então a gente tem que tratar o paciente como um todo e não só olhar para a lesão ortopédica em específico. Com todos os cuidados, com muitos conselhos da mais quais são as reclamações mais frequentes que chega no consultório do senhor antes e após a cirurgia? Quais são os? As reclamações mais frequentes, que chega no tratamento não pode dar certo, por tempo de descaso do paciente mesmo, né? Que não segue Assim, o meu paciente normalmente é aquele paciente que já tentou outros tratamentos, muitas vezes eles chegam querendo a pílula mágica, o melhor remédio para dor. Eu vou lhe passar o melhor tratamento, inclui também remédios, mas não, o tratamento não é só remédio. Então, para que eu te ajude, você tem que me ajudar. Se você vem só buscar o remédio, provavelmente você não vai ficar bom, né? Então, muito paciente chega dizendo, doutor, dói do fio de cabelo à unha do pé. Essa é clássica, né? Doutor, tem artrose, osteoporose, tendinite, bursite, todas as ites eles chegam falando. E aí é como eu costumo dizer, e aí normalmente eles dizem, e isso é de família. Aí eu pergunto, seu pai, seu avô, sua avó, eles comiam muito pão, muito bolo, doutor, eles gostavam demais. Eles eram meio ansiosos, meio nervosos?
Era também. Eles dormiam bem, doutor, roncavam muito, não dormiam bem, acordavam cansados, faziam exercício físico? Não, doutor, também não fazia não, só ia pra roça, trabalhava duro. Ah, tá certo. Pois, ó, seus avós, seus pais não faziam isso, você não está fazendo, e se seus netos, bisneto, filho não fizer, eles também vão ter dor. Então tem uma coisa chamada epigenética, que é o meio influenciando nosso gene. Muitas vezes a gente tem o gene lá realmente, né? Mas a gente vai expressar esse gene de acordo de como a gente cuida dele, né? Que é os fatores principalmente do estilo de vida. Existe alguma limitações acondicionadas a isso aí? E para tratamento, assim, todo mundo Sim, é pode. de contraindicação, Sim, né? sim, É, por sim. exemplo, o tratamento ele é bem individualizado, mas digamos que de contraindicações não há tantas. Porém, por exemplo, um paciente que tem uma artrose com uma deformidade muito importante, né? Que tem aquele famoso joelho cambota, né? Que o pessoal chama, ou aquele joelho que é mais para dentro, o pessoal chama, né? De joelho X, né? Ele, por exemplo, é um paciente que tem uma deformidade importante. Então, mesmo fazendo tratamento, às vezes até melhorando, a tendência é que volte a doer. Então, por exemplo, nesse tipo de caso, é melhor realmente colocar uma prótese de joelho, por exemplo, porque a gente vai, com esses tratamentos para dor, a gente não consegue resolver deformidade, né? Por exemplo, o paciente que tem uma hérnia de disco com déficit motor, né, que está lá o pé caído, né, é um paciente que não vale a pena a gente arriscar esse tratamento. É melhor a gente ir logo para a cirurgia, porque pode ser que ele fique com sequela se não for curado rapidamente. Então, existem algumas contraindicações com relação a isso. Por exemplo, que é das principais falhas de tratamento, né? Não adianta a gente fazer esse tipo de tratamento se o paciente está com metabolismo ruim. É das coisas que mais chegam no consultório. Ah, doutor, eu até tentei isso daí, mas não deu certo. Mas cadê? Cadê seu sono? Cadê sua alimentação? Tudo isso que a gente já falou. Então, por exemplo, esse daí é um tipo de paciente que eu não faço se eu ver que ele não vai seguir o que eu estou pedindo. Porque realmente o tratamento não vai dar certo, né? E com tanto avanço, como você vê o futuro e o avanço da ortopedia nesse, o que está com o vídeo, com o nosso mundo tecnológico, assim, está tudo mais aprimorado, veio para facilitar ou dificultou para vocês? Eu costumo fazer uma analogia, por exemplo, com essas canetas emagrecedoras, né? Por exemplo, tem diminuído o número de cirurgias bariátricas, né? Da mesma forma, o que eu vejo na ortopedia é que cada vez mais a parte, tirando a parte de trauma, né? Que eu já falei, que é a de osso quebrado, a parte de ortopedia, de lesões, de tendões, lesões musculares, a própria artrose, hernia de disco, cada vez mais ela vai tender a ser menos cirúrgica, né? Porém, tem certas coisas que realmente não tem como deixar de operar. Por exemplo, esse paciente com essa deformidade importante, o hernia de disco com um déficit motor importante, e um osso fraturado. Essa abordagem aí provavelmente continuará sendo cirúrgica, só porque com cirurgias cada vez menores. Hoje em dia, por exemplo, é possível tirar uma hernia de disco com a cirurgia endoscópica, que a gente chama, que é uma cirurgia por vídeo. Faz dois furinhos lá na coluna e consegue remover essa hernia de disco de uma forma simples, rápida e bastante eficaz. Eu tenho muitas colegas, tipo assim, eu não vou citar nome aqui, que elas têm Janete. É a família todinha, aquele dedão assim, ó. O Isso. calçado influencia ou pode ser alguma outra deformidade do corpo que vai dar pro pé? E aí, por exemplo, eu dou o exemplo da minha mãe, né? Por exemplo, Chega o para dedão. tratamento de dor, aí você deu o exemplo clássico de uma contraindicação, por exemplo. Sim. Por exemplo, para dor, a gente consegue melhorar a dor desse paciente. Porém, como continua torto, tem uma deformidade, a tendência é que volte a doer mais na frente. E aí, por exemplo, foi o que eu falei para a mãe, mãe, se ela está no ponto que eu opero agora, eu também não opera mais, porque depois já vai estar muito desgastador, aí você até opera, até tira essa deformidade, mas como já desgastou muito o osso, termina que vai continuar com dor. Então, chega um certo ponto que é melhor operar. Então, por exemplo, a Joanete é uma cirurgia que mudou muito nos últimos anos. Hoje em dia, o pessoal que faz pé e tornozelo, eles operam com uma cirurgia minimamente invasiva, que a gente fala. Faz pequenos cortes e consegue ajustar essa deformidade. Inclusive, o paciente sai pisando. Claro que não sai pisando normal ainda, mas com uma certa imobilização ele consegue pisar. Antes, há alguns anos atrás, eu tinha uma prima mesmo que operou, mesmo jovem, 3 meses de muleta. Aí foi um grande avanço, né? Então, hoje em dia, tanto é que você vê cada vez mais o pessoal operando, Joanete.
A gente vai voltar um pouquinho lá naquela parte da saúde emocional, da ansiedade, dentro da ortopedia, que hoje o mundo está mais emotivo, está todo mundo mais. O momento do século é a depressão. Isso. Influencia muito o tratamento. Demais, demais. Assim, como você disse, a doença do século é essa daí, né? Ansiedade. E daquele paciente que tem dor crônica, muitas vezes ele vem até já com uma expectativa reduzida, vem com desesperançoso, né? Muitas vezes acha que é o fim ali, que já tentou tudo, né? Então, se a gente não controlar a parte emocional do paciente, fisiologicamente o corpo tende a responder menos, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu dou, meu mesmo. Eu sou pré-diabético, tenho uns 15 anos. Eu controlo com alimentação, exercício físico, sem remédio, ok. Eu fico um pouco mais estressado, eu fico quase no ponto de ter que usar remédio, porque gera um estado que a gente chama hiperglicêmico. É aquela reação de luta ou fuga que a gente tem, né? Ela para ser momentânea, só porque quem é ansioso, esse estado fica crônico. Então fica cada vez mais a gente inflamado, né? Por exemplo, quem é ansioso, o sono diminui muito a qualidade. Se eu não durmo bem, eu tenho uma alteração de muitos hormônios e neurotransmissores. Por exemplo, eu tenho alteração da grelina e da leptina, que é o hormônio da saciedade e o hormônio da fome. Então, por exemplo, esse paciente que é mais ansioso, ele é um paciente que ele vai tender ou a comer mais, em maiores quantidades, ou a ficar beliscando, né? Eu tenho um livro muito bom que a gente, Nação Dopamina, ele fala que é como se fosse uma gangorra. Toda vez que a gente tem um estresse aqui, né, libera cortisol na gente. Então a gangorra pende para cá. E aí a gente procura uma válvula de escape, que o outro lado da balança é o prazer. Então a gente pega, opa, eu estou estressado, o que é que eu mereço hoje? Tomar umas. O que é que eu mereço hoje? Um chocolatezinho, tô estressado. Ah, mulher de TPM leva um chocolatezinho, né? Tem gente que desconta na droga, né? Só porque tem gente que desconta fazendo um crochê, lendo um livro, brincando com um neto, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar essa parte. Tanto é que uma das coisas que eu mais estudo hoje em dia é essa área de psicologia, de saber entender como que o cérebro funciona, que na verdade cada cérebro ele funciona de um jeito, né? E aí, se a gente não tiver essa conexão com o paciente, esse rapport que a gente chama, a gente não consegue. Todo mundo sabe que tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que fazer isso, todo mundo sabe. Só porque se não adianta eu dizer, ó, tem que comer bem. Não, não adianta. É igual eu costumo dizer que, por exemplo, se minha namorada veste uma roupa que eu não gosto. Não adianta eu dizer, mulher, tira essa roupa. Não, não adianta. Agora, se eu disser, essa daí tá bonita, mas se tu vestisse aquela, ia ficar melhor, né? Do mesmo jeito, aquela vozinha que já disseram para ela perder peso, fazer exercício, ela nunca fez. Eu tenho um paciente de 80 anos que eu consegui botar na academia. Foi 80 anos sem ir, com 80 foi. Mas por quê? Porque a gente tem que trabalhar essa parte. Ó, você não quer continuar fazendo suas coisinhas de casa, brincando com seu neto, cozinhando, que você não está conseguindo? Doutor, eu quero. Pois, ó, lembra o seguinte, o pãozinho, o bolinho, é bom, né? Mas continuar caminhando, fazendo suas coisinhas é melhor. Pois, bom, toda vez que você der vontade de comer uma besteira dessa, você lembra, põe na balança e procura ajustar. Você vai ver que com o tempo sua dor vai melhorar bastante. Por exemplo, cada 1 quilo, Braga, que a gente perde, lá no joelho corresponde a 5 quilos a menos. Então, por exemplo, se você está 10 quilos acima do peso, é como se lá no joelho você tivesse com 50 quilos a mais. Ou seja, é um saco de cimento. Se ele der bem aqui um saco de cimento, pesa bastante, né? Então, sem falar no estado inflamatório, que a gordura inflama a gente. Então, a ansiedade ela está diretamente relacionada com o tratamento de dor. Não existe tratar a dor sem tratar a ansiedade ou a depressão do paciente. Aí também o sono também influencia, que o corpo não vai relaxar, não, né? À noite. O sono é o seguinte, o pessoal tem muito aquele 8 horas de sono por noite. Na verdade, isso é verdade em parte, mas a gente olha principalmente para como está a qualidade desse sono. Então, por exemplo, o sono mais profundo, o sono que a gente tem que atingir, né, que é o sono não REM, especificamente a fase 3, que é a mais importante, que é onde ocorre a cicatrização das nossas lesões, onde tem a liberação hormonal. Por exemplo, um paciente que é mais ansioso, ele não atinge essa fase, ou atinge pouco tempo na noite. Aquele paciente que é obeso, que ronca muito, na hora que vai aprofundando o sono, aí a via aérea tampa e ele dá
roncada, aí superficializa de novo. É aquele paciente que fica aqui no celular de noite, né? E aí, quando você está aqui mexendo no celular, é um bocado de informação, de vídeo, essa luz aqui é como se estivesse dizendo para o cérebro que está de dia. Então, isso diminui, por exemplo, o hormônio do sono, que é a melatonina. Se o paciente é ansioso, ele diminui essa produção de serotonina também, e aí influencia lá na melatonina, que ele é um dos precursores, diminui melatonina, vai prejudicar o sono. Aquele paciente que come mal, 90% da nossa serotonina vem do intestino. Então, se eu não estou comendo coisa boa, como é que meu intestino vai produzir coisa boa, né? Então, diminui essa produção de serotonina. E aí, consequentemente, vai piorar lá no sono do paciente. E aí existe essa relação dita bidirecional, né? Quem tem dor não dorme bem e quem não dorme bem tem dor mais fácil. Então eu tenho que trabalhar a dor desse paciente, mas eu tenho que trabalhar também o sono. E o paciente fazer as medidas que a gente chama de higiene do sono para poder ele ter um sono de qualidade. Por exemplo, eu pego duas pessoas que dormem e acordam no mesmo horário. Mais uma faz a higiene do sono, não mexeu em celular de noite, não tomou café ali após 2, 3 horas da tarde, estava relaxado, tranquilo, fez um yoga antes de dormir, meditou, alguma coisa assim, entre outras orientações que a gente dá, enquanto o outro ficou mexendo no celular, resolvendo coisas até a hora de dormir, preocupado com o que vai fazer no outro dia, eh, resolvendo coisa de noite, foi para academia tarde e tal, fez exercício físico de alta intensidade à noite. Mas digamos que os dois dormiram e acordaram no mesmo horário. Esse que fez a higiene de sono, do sono, esse primeiro, o sono dele tem muito mais qualidade do que esse outro de baixo, que eu falei. Por quê? Porque ele vai produzir menos hormônios. Eles vão estar até expostos ao mesmo tempo, mas o sono não vai chegar naquela fase 3 que eu falei. Então isso influencia diretamente no nosso resultado lá para a dor. A gente tem um sistema, Braga, que protege a gente contra a dor, né? Vamos pôr aqui, fazer uma analogia com o nosso sistema de defesa contra a infecção, né? O pessoal não diz, esse menino aqui está com a imunidade baixa, né? Pronto. Imagina que a gente tem um sistema de defesa. Pode olhar que quando você está, né, tendo algum problema respiratório, fica fungando, alguma coisa assim, pode olhar que normalmente sua alimentação tá boa, pode olhar que tem alguma coisa, você está dormindo mal, né? Então baixa a sua imunidade, não é isso? A gente tem um sistema que protege a gente contra dor também. Então tá aqui um muro. Imagina, aquela hérnia de disco que não doía, tá lá no exame lá, mas não dói, ela passou, ficou no muro aqui. Aí, quando eu durmo mal, esse muro baixa. Quando eu estou mais ansioso, esse muro baixa mais. Quando eu estou me alimentando mal, sem fazer exercício físico, esse muro baixa. Então, aquele estímulo que não ia doer, ele começa a doer. Então, assim, a gente tem que olhar para o paciente como um todo. A gente tem que tratar todos esses pilares. Senão, a gente não vai ter o resultado que a gente quer, que é ficar sem dor, né? Não adianta querer tratar a dor só com remédio. Tipo assim, a gente já sabe que os alimentação, má alimentação são os principais vilões, mas eu queria que você respondesse a pergunta de um colega, o Zé Neto, que ele só vive sofrendo com gota. A alimentação influencia muito, que é aquela inchaço no joelho, posta as pernas, um monte de se arrastando. Lembra que eu falei, né, da Sim, parte sim. da inflamação lá, Sim. que um pouquinho vai inflamando mais? A gota, ela para ficar mais fácil de entender, ela é um tipo de reumatismo. Quando você tem uma doença reumatológica, inflama muito mais ainda. E ela é crônica, né? Crônicas, dá para controlar, né? Principalmente com a alimentação. Quando a alimentação não está sendo suficiente, tem que entrar com medicamento. Mas, por exemplo, o paciente desse é um paciente que tem que fazer atividade física, porque vai diminuir essa inflamação. Para quem tem gota, a principal dieta é uma dieta pobre em purinas, que a gente fala, é uma das recomendações. Então, por exemplo, ele tem que evitar esses enlatados, evitar principalmente a cerveja, mas a bebida alcoólica em geral influencia. Os alimentos, e todos os alimentos que eu falei que são inflamatórios, né, termina que na gota ele prejudica mais um pouco, né? Então, principalmente os enlatados e bebida alcoólica, esses são os clássicos. E aí, por exemplo, quem tem gota, gosta de beber,
ele não só bebe, ele vai lá para o torresmo, para a farofa, lá para o quitute, lá, a feijoada, e aí termina que tudo isso inflama mais lá. E aí, com o tempo, esses inchaços de repetição, quem tem esses reumatismos, ele vai corroendo nossas articulações, né? E aí gera depois a artrose. Então, não adianta eu passar um tratamento para artrose aqui se eu não tratar a base aqui. Então, sempre a gente tem que, olha, uma das principais causas de falha de tratamento é a gente olhar só para o final sem olhar para o começo. A gente sempre tem que olhar aqui para a base o que foi que causou isso, porque se a gente não tratar aqui, não tem como a gente ter resultado lá na frente. Ou vai ter um resultado passageiro, depois volta tudo de novo. Ou seja, a maioria do nosso problema é causado pela alimentação, né? Alimentação, sono, ansiedade é a base, né? Eu costumo dizer que se é assim, eu quero viver 100 anos bem, de saúde, sem depender de ninguém, sem precisar de muito remédio. Então vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? Se eu estiver me alimentando mal, bebendo muito, comendo muito açúcar, muito bolo, muito pão, eu vou chegar lá? Não, não vou. Estou dizendo que quero ir para lá, mas eu não estou indo para cá, né? Sem fazer exercício físico. Não, não existe. Nosso principal banco de saúde é o nosso músculo. Pode olhar que toda pessoa que passa por uma doença mais grave, ela volta mais franzina, como diz o povo, volta com o músculo mais fraco. Ocorre um fenômeno que a gente chama de sarcopenia em degraus. A musculatura, que depois dos 30 ela já tende a diminuir 1% por ano, na mulher, depois da menopausa, perde de 3 a 5%. Quando a gente tem uma doença séria, uma UTI, um COVID, um AVC, a musculatura faz isso. Ocorre uma sarcopenia em degraus. Então, por exemplo, não tem como eu chegar lá nos 100 anos sem eu ter uma musculatura boa, né? Não adianta eu querer chegar nos 100 anos se eu estiver dormindo 1, 2 da manhã. O pico dos hormônios, principalmente, é ali por volta de meia-noite. Aí o pessoal deita 11 e vai conseguir dormir 12. Já, o caminhão do lixo já está indo embora. Eu gostaria de saber de você, conquista, sonho, realização de dentro da sua carreira, de vasta experiência, de mesmo pouca idade, mas vendo a sua trajetória incrível, você faz com muito amor, dedicação, zelo, o que a ortopedia significa para o senhor e o retorno desse tratamento bem sucedido. É, né, uma das principais missões, né, do médico é sempre tratar e curar o paciente, quando não for possível, aliviar a dor dele. Então eu vejo nessa parte de dor, desde quando eu era acadêmico, acompanhei especialista em dor, o doutor Hermes Daniel, que eu tenho assim ele como um pai, e desde 2014 que a gente vem nesse caminho da dor. E, e assim, para mim é o ápice da medicina. Você vê um paciente ali que chega muitas vezes de cadeira de roda, você faz ali um procedimento nele e minutos depois ele sai caminhando sem dor. Assim, para mim isso é um preço incalculável, né? Como tanto é que todo paciente que eu faço procedimento, ele tem meu telefone. Eu acho que assim, vem as coisas, de modo geral, na sua medicina, vão evoluindo cada vez mais e se subespecializando cada vez mais. Mas muitas vezes a gente se esquece do básico. Então, o maior prazer que eu tenho é de escutar o paciente dizer, não, o doutor Teodoro é meu médico, né? E assim, às vezes ele está com uma alergia a alguma coisa, eu tô com alergia, eu passo um remédio para ele, eu tô com um problema aqui na unha, eu vou lá e passo um antifúngico lá para ele, um esmalte. Então, assim, eu acho que a gente tem que voltar muito para esse básico também, né? E olhar como um todo e a gente como também como paciente entender isso também. E aí onde entra também o papel do médico de trabalhar o que a gente chama de educação continuada. Por isso que você vê muito conteúdo lá no Instagram, tal, justamente para continuar a fazer essa educação continuada do paciente. Isso quem está dizendo não sou eu. Se você pegar, por exemplo, o protocolo italiano de tratamento de artrose, ele fala lá que os 3 principais pilares do tratamento é dieta, exercício físico, o terceiro pilar é educação continuada, tanto do paciente como dos familiares, para tirar, por exemplo, aquele mito de que não, quem tem artrose não pode fazer exercício físico. Tem que fazer exercício físico, né? Porque muitas vezes o paciente até entende, mas o familiar fica influenciando e aí por isso que ele fala. Então, às vezes chega, doutor, tem tantos acompanhantes aqui fora, pode mandar a galera toda. Pode mandar a galera toda aqui pro consultório, porque tudo isso que eu falo para o paciente vale para mim, vale para você, vale para mim. Então, tem que, são
como eu costumo dizer, quem tem diabetes, ninguém pode comer açúcar. Quem tem diabetes não pode comer mais do que os outros, né? Ninguém pode comer sal. Quem tem problema de pressão alta tem que ter mais cuidado com os outros. Todo mundo tem que usar protetor solar. Quem morar aqui em Teresina e é mais branco tem que usar mais do que os outros. Então, todo mundo tem que fazer tudo isso que eu expliquei aqui, que a gente detalha mais na consulta, mas quem tem dor tem que fazer mais do que os outros. Então, essa é a mensagem, assim, é bastante gratificante quando a gente tem, graças a Deus, a maioria dos resultados positivos, a gente vê aquela satisfação no paciente, é muito feliz para a gente, enquanto médico, é bastante gratificante. De muita grandeza nosso bate-papo, assim, o programa Tempo, só tenho a agradecer de você ter vindo e apresentado nossa parte, com muita informação, com muita precisão, visto que hoje nós estamos falando para 5 nações. Além do Brasil, do pessoal que está nos assistindo fora, é o zelo, é a dedicação e o fazer perfeito do programa Tardia. E vir, pessoas de peso, com muito conhecimento, com muita bagagem, professor Marco, como você veio com a gente, estamos aqui lisonjeados, né, profissão, de tanto conhecimento, com muita presteza, incrível. E como é que eu posso achar, além da rede social, onde é que você atende aqui físico mesmo? Eu atendo aqui em Teresina na Clínica Alfa Medic, fica ali próximo à Avenida Nossa Senhora de Fátima, e atendo em Picos também, no Centro Avançado Dr. Walter, e faço também teleconsulta, e atendendo também muita gente de fora também. Muitíssimo obrigado. Esse é o programa Tardia, no nosso segundo momento, de muita precisão, com muita dedicação e zelo que vem com a gente, o Dr. Teodoro. E fica aqui nosso legado, que possa voltar outra vez, uma caminhada feita, projetada, com a Olha aí. Tardia e FG Cooperativa. Olha aí, rapaz, daqui a caneca. Gostei demais aí. E então um pouco do que você faz, das suas práticas, das especialidades. Bom, e eu quis aqui também agradecer pelo convite, em a gente estar podendo levar informação, né? Porque esse é um dos meus objetivos de vida, né? Inclusive a gente está nessa programação de fazer um curso online só para as pessoas aprenderem também a se tratar, porque o que ela faz, a consulta com o médico, ela dura ali 1 hora mais ou menos, mas, e aí passa 30 dias para o paciente se ver, ou meses depois, e quem melhor cuida de você é você mesmo, né? Então, quanto mais o paciente tiver esse tipo de informação para ele se cuidar, é de suma importância e parabenizo o programa por isso, por levar esse tipo de conhecimento a mais pessoas, porque é o que realmente tem resultado, essa parte que a gente fala. E aqueles casos que não estão sendo suficientes, a gente tem com essa parte de tecnologia mais moderna e outros tratamentos que estão vindo para ajudar, principalmente esse que já está fazendo tudo direitinho. E quem não está fazendo tudo direitinho, a gente está aqui para mostrar o caminho para ele ir, né? Então, muito obrigado. Incrível. Prazer. Vamos para a nossa próxima.